So happy today. Gente, eu tô fazendo em inglês, ó. Um dia eu vou falar em inglês, vocês vão se agulhar comigo. A Ellen, para quem não sabe a história da Ellen, a Ellen é da Eritreia. A Ellen ficou 2 anos presa num container por causa da sua fé. Ela gravou um CD e a música começou a ficar conhecida. Muitos jovens foram conhecendo a Jesus e há uma perseguição muito grande na Eritreia, não só contra os cristãos, contra qualquer tipo de religião. Eles pegam quem professa uma fé e aprisionam. E ela ficou 2 anos presa e não negou a sua fé. E nós oramos muito pela Ellen, lá no escritório, a gente fazia todo dia reunião de oração, a gente chorava e clamava pela libertação da Ellen. E algum tempo depois nós recebemos a notícia de que a Ellen havia sido solta da prisão. Nós nos alegramos muito. E hoje a Ellen está aqui, é a segunda vez que ela vem ao Brasil e está aqui na EBC pela segunda vez. Eu tenho certeza que ela será uma bênção na nossa vida nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Ellen, deixa eu abençoar. God bless you. Amém. Paz, queridos. Muito obrigada por essa oportunidade, pastor Emerson, dos demais pastores da igreja. Eu sou a Aline, da Portas Abertas, vou traduzir a Ellen. E vocês receberam na entrada, quem não recebeu, por favor, fique com a mão levantada, uma ficha como essa. Se você não recebeu, permaneça com a mão levantada, porque você vai receber. E eu gostaria de pedir que você preenchesse essa ficha e nos devolvesse ao final do culto. Nós estamos com uma mesa lá fora, com alguns voluntários de Portas Abertas, e que você nos devolva, por favor, essa ficha no final do culto, porque a Portas Abertas tem um presente para você. Nós queremos te enviar de presente uma revista como essa, porque você vai ouvir nessa noite um grande, poderoso testemunho de fé e perseverança diante da perseguição. Se você não sabe, atualmente existem cerca de 100 milhões de cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. Você vai ouvir hoje a história da Ellen, como ela perseverou, o milagre que Deus operou. Mas ainda existem tantos outros que estão na mesma situação em que ela esteve há alguns anos atrás. E ela vai falar sobre isso. Você vai ser profundamente confrontado e tocado nessa noite. E por isso nós, da Portas Abertas, queremos dar continuidade ao que o Espírito de Deus vai começar essa noite na sua vida. Então preencha essa ficha, nos devolva. E você vai receber uma revista como essa, para que você conheça mais da sua família, os cristãos perseguidos, e o que você pode fazer a respeito disso. Nós estamos com alguns materiais também, alguns livros que contam mais sobre a igreja perseguida, mais testemunhos, como começou a Portas Abertas, o que nós fazemos em prol da igreja perseguida. Então, você tem muita coisa à sua disposição para se engajar nessa causa e servir a família de Cristo. Deus abençoe. First of all, I want to say thank you to God. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus. He brought me from darkness to his light. Ele me tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Also today I'm so happy to be here. E eu também estou muito feliz de estar hoje aqui. Because when I was in prison, porque enquanto eu estava presa, I don't know how Fernanda God touched her heart. Eu não sei como, mas Deus mostrou para Fernanda o que estava acontecendo comigo, tocou o seu coração. When I saw in YouTube this message when she talk about me. E um dia eu vi um vídeo no YouTube em que ela falava sobre mim. I was surprised. Eu fiquei surpresa. Because she is in free country. Porque ela está num país livre. At that time I'm in Eritrea, small country. E naquela época eu estava na Eritreia, um país pequeno. In Africa. Na África. Also in metal shipping container. Eu estava ali presa em um container de navio de metal. So from Eritrea to Brazil it is huge thing. Então da Eritreia para o Brasil é um longo caminho. But God is good. Mas Deus é bom. Just he used Fernanda for persecution. Deus usou a Fernanda em favor dos perseguidos. At that time I'm in darkness. I don't understand anything who
pray, but I feel it on the spirit. Naquela época, eu estava ali no container, eu não sabia o que acontecia, mas em meu espírito eu sentia as orações. God bless Fernanda. Que Deus abençoe a Fernanda. Also, those people they follow this video in YouTube. They are praying many people. E também a todos aqueles que assistiram a esse vídeo e começaram a orar. Because this video awake many people to pray for me. Porque esse vídeo despertou muitas pessoas para orarem por mim. I have been visiting in different churches. Eu tenho visitado em diferentes igrejas. In every church, oh, Fernanda, when she speaks, then we hear about you. We are praying a lot. So God used her for my imprisonment time. E nessas igrejas as pessoas têm falado para mim, quando eu vi o vídeo da Fernanda, Deus me despertou e eu orei por você, então Deus a usou em meu benefício. So I want to say thank you because I'm the result of your prayers. Thank you so much. Então eu quero dizer obrigada porque eu sou resultado das suas orações. Muito obrigada. Amen. Hallelujah. My name is Helen Berhane. O meu nome é Ellen Berhane. Some of you know my story. Some of you maybe you have my book. Alguns de vocês já conhecem a minha história, alguns já leram o meu livro. But I tell you my story, God can speak you by different way. Mas eu vou contar o meu testemunho porque Deus pode falar de diferentes maneiras. I was born in Eritrea capital city Asmara. Eu nasci na Eritreia, na capital, a cidade de Asmara. You can see the map. Vocês podem ver aqui no mapa. So when I was 8 years old, E quando eu estava com 8 anos de idade, I start regular to participate Sunday school. eu comecei a frequentar as escolas bíblicas dominicais. At that time I don't understand the whole thing, E naquela época eu não entendia todas as coisas, but just in Sunday school. mas eu participava regularmente da escola bíblica dominical. Then later on my dad he built a new house. E depois de um tempo, meu pai construiu uma casa nova So we moved there. e nós nos mudamos para lá. So I start searching close to our house church. Então eu comecei a procurar uma igreja próxima Then I found one church. e eu a encontrei. So when I arrived in that church, I saw huge revival and miracle. E quando eu cheguei naquela igreja, eu vi um grande avivamento acontecendo, muitos milagres aconteciam. Then I am asking for the pastor, what is that? What's happening? Então eu comecei a perguntar ao pastor, o que é isso? Then he trained me a lot. E ele começou a me discipular. Then I start to write my own song when I was 14 years old. E quando eu estava com 14 anos de idade, eu comecei a compor as minhas próprias canções. But this pastor left the country from Eritrea to other country. Mas esse pastor acabou mudando de país, But he showed me the way how to walk. mas ele havia me mostrado o caminho a seguir. From that situation, always I'm reading a Bible. Então, por causa disso, eu estou sempre lendo a Bíblia. Also, there are many Ethiopian pastors at that time. They are writing many books, also cassette, because at that time there is no CD. E eu também lia muitos livros e ouvia muitas pregações de pastores da Etiópia. So I heard this kind of testimonies. Then I built myself, almost grow up at home spiritually. Então, todo esse material, com ele, eu fui crescendo espiritualmente. Then later on, the government only recognized only 4 churches. Então, depois de um tempo, o governo passou a reconhecer somente 4 igrejas. Catholic, Islam, Lutheran Evangelical Church, Islam. O islamismo, a igreja católica, a luterana e a ortodoxa. Then other activities, they are shut down. E eles então encerraram com todas as outras atividades. But my imprisonment is start before 2002. I have been many times in prison, out and in. E mesmo antes de ter sido presa pela última vez em um container, eu já havia sido presa diversas vezes. Because when I was young, I'm asking God, who can preach the gospel? Porque quando eu era mais nova, eu perguntava para Deus, quem pode pregar o evangelho? If somebody decide until to die, Se alguém decidir até a morte, if somebody didn't afraid to proclaim
the Bible, Se alguém não tiver medo de falar da Bíblia, this person can preach the gospel. então essa pessoa pode pregar o evangelho. So always I find this kind of rhema word. Então eu sempre andava com essa palavra dentro de mim. Then always I'm preparing myself. Então eu estava sempre me preparando. Later on, I start to read about persecution from the Bible, also books. E depois de um tempo eu comecei a ler sobre perseguição na Bíblia, outras literaturas. Then I understand very well Christianity, it's not smooth way. Então eu comecei a entender que o cristianismo não é uma vida fácil. If Paul suffer, Se Paulo sofreu, so I'm not special. So eu não it sou, can be happen also for me or for others. então eu não sou melhor do que Paulo. Então se aconteceu com ele, isso também poderia acontecer comigo e com outras pessoas. Then always I open this big Bible in the cafeteria, in cathedral, hospital, in everywhere. Just I'm preaching the gospel. E eu também andava com uma Bíblia bem grande e eu a usava para pregar em cafeterias, catedrais, lugares públicos. Most of the time I'm preaching in remote areas out of the city. E eu também pregava nas áreas mais remotas e rurais. But it is very hard for financially. At that time, church didn't supporting us financially. E era muito difícil financeiramente, pois nós não recebíamos esse apoio da igreja. Then I opened my own salon. Então eu abri um salão de beleza. Then this salon I pay all the payments, so the rest I use it for evangelism. Então o dinheiro que entrava eu pagava todas as contas e aquilo que sobrava eu usava para fazer evangelismo. Then in 2003 I published one CD and film. Então em 2003 foi quando eu lancei um CD e um filme. So as I told you, at that time the church is closed, so the government didn't happy by what I'm doing. E como eu lhes disse, o governo tinha encerrado com as atividades das igrejas, então eles não ficaram nada felizes com esse trabalho que eu fiz. The film subtitle is The Cure for the World is the Gospel. E o título desse filme era O Evangelho é a cura para o mundo. So they are more anger. Então com isso eles ficaram bem bravos. So they start follow me. Eles começaram a me seguir. Then at that time I'm preaching underground, real underground. E naquela época eu pregava em lugares subterrâneos, literalmente. 3 times a day, a week, around 1 month. At that time I teach them. E era uma classe de jovens e nós nos encontrávamos 3 vezes por semana. I don't know how they noticed, but they opened this underground. They start beating us. Eu não sei como, mas os policiais nos descobriram ali e começaram a nos bater. Then they found this CD and film inside the underground. E lá eles encontraram uma cópia do CD e do filme. So they took us to police station. Então nos levaram a uma delegacia de polícia. But this police station, it's not new for me because I have been many times before. Mas aquele lugar não era uma novidade para mim, pois eu já havia estado lá diversas vezes. Then when we arrived there are many women by other case. E quando chegamos lá, haviam outras mulheres presas por outras questões. So we start to teach them about the Bible. Então nós começamos a ensiná-las sobre a Bíblia. So in the evening I'm singing. Então ao final do dia eu comecei a cantar. But once a while they hear when I'm singing, they took me outside without clothes. Então assim que os guardas me ouviram, eles me levaram para o lado de fora, tiraram a minha roupa. They asked me to kneel down. It's deep water. Eles pediram para que eu ficasse de joelhos em uma poça d'água. But at that time, the amazing thing, there was one teenager. She's 15. She get off from the cell. I'm also sing with her. Just she came beside me. E uma coisa incrível aconteceu naquele momento, que uma garota de 15 anos que estava presa, ela saiu correndo da sua cela e ficou ali cantando comigo. Then I told her, why you are coming? They punishing us for both of us. Então eu lhe disse, por que você está aqui? Eles podem punir nós duas. But the reason she came to give me her jacket. Mas a razão dela estar ali é porque ela queria me dar o seu casaco. At that time, I touched my heart. Aquilo tocou meu coração. Then why I am mentioning this?
E por que eu menciono isso? Because prison, it's not only prison. Porque a prisão não é só coisa ruim, It teaches you how to love each other, to care each other. mas também ensina você a amar e a cuidar de outras pessoas. So in the evening, just they sending us to the cell again. Então depois nos mandaram de volta para a cela, But in the morning, they decide to sending us in military prison. mas na manhã seguinte eles decidiram nos enviar a uma prisão militar. Then when we arrived there, we saw many young people, they are suffering. E quando chegamos lá, vimos muitos jovens, eles estavam sofrendo. Again, when we go in, we saw many young people, they deport from Malta, they torture them a lot. E esses jovens estavam lá, pois haviam sido deportados de Malta e eles foram muito torturados. Also in small cells. E também haviam celas pequenas, solitárias. So we have been for 3 weeks in that area without any rest. Nós passamos 3 semanas naquele lugar sem descanso algum. Because we are the one, we help them, they are vomiting, crying. Is anybody helping us? Porque nós ficávamos ali cuidando deles, eles vomitavam muito, choravam muito, ficavam se perguntando se alguém se importava, então nós cuidamos deles. And one day I feel stomachache. Um dia eu fiquei com dor de barriga So I asked them for toilet. e eu perguntei ali por um banheiro. Then I saw 3 men, they are lying down on the floor. E eu vi então 3 homens que estavam ali deitados no chão. So this kind of torture, they call it helicopter. Eles estavam nessa pose, a posição helicóptero, é um tipo de It tortura. means the whole night they are outside like this. Eles passaram a noite toda desse jeito. Then I'm asking, what is that? E eu perguntei, o que é isso? Then he told me, it's not allowed to ask, just back to your cell. E os guardas disseram, aqui não é permitido perguntar, volte para sua cela. Then in that area, you can't see any good thing. Naquele lugar não era possível ver uma coisa boa. But one guy from this small cell, he is very sick, so they took it in the corridor. Then I start to pray for him. E havia um homem que estava em uma solitária e ele estava passando muito mal, então o trouxeram para o corredor e eu comecei a orar por ele. Then he started shouting. E ele começou a gritar. So the guards came to see what's happening. Os guardas vieram para ver o que estava acontecendo. Just I continue to pray for him because it is a demonic bondage. E eu continuei a orar por ele porque aquilo era uma possessão demoníaca. Then I start to pray for him, just his release. Então eu continuei orando até que ele foi liberto. But for me, it has come huge problem Mas isso me causou um grande problema. because they are saying she's still praying here. I don't know what she's doing. Porque- She continue her job, so we send her far from this area. Porque os guardas disseram, olha, ela continua aqui orando, realizando as atividades dela. Então eles decidiram me enviar para um lugar mais afastado ainda da cidade. So it's not only for me. All the women, the Christians, they took in us to Mysoroa. Não somente eu, mas todas as outras cristãs que estavam comigo, eles nos enviaram a Maisola. So when we arrived there, I saw mud houses. E quando chegamos lá, eu vi algumas casas de barro. Then I think, oh, maybe they put in us here. It's not safe. E eu pensei, será que eles vão nos colocar aqui? Mas não é seguro. But when he asking us to go in, Mas então eles pediram para que seguíssemos. so when we arrived there, I saw around 23 metal shipping container. E quando nós chegamos ali, eu vi cerca de 23 containers de navio. So because I'm hearing there was animals, they stay in shipping container for one night, they are dying. E eu havia ouvido histórias de animais que passaram apenas uma noite em um container como aquele e eles haviam morrido. Even when I saw this container, I didn't realize they put in us there. Então, quando eu vi aqueles containers, eu realmente não conseguia acreditar que eles nos colocariam lá dentro. But it have small window, so I saw young people, they start peering us by this small window. Então, haviam pequenas janelas e eu olhei e eu vi jovens lá dentro. So I say to those women, oh, somebody is here. Então, eu falei para as mulheres que estavam comigo, olha, tem alguém ali. So the guard, he came, he opened one container, he pushing us in. Então, o guarda abriu um container e nos empurrou lá para dentro. So we are saying, where is toilet? E nós perguntamos, onde está o banheiro? Then he said, no, there is no toilet. He came with one packet.
E ele disse, não, aqui não tem banheiro. Ele veio então com um balde just use as a toilet. e ele falou, use isso aqui como banheiro. Also, there is no light. E não tem luz? We are asking also what can we do? There is no light. E o que nós podemos fazer? Aqui não tem luz. He said, no, there is no light. Ele disse, não tem luz. The container, it's not clean. Totally, we start crunch ourselves because it have small insects. E o container não era limpo, muitos piolhos e pulgas. Imediatamente nós começamos a nos coçar. So in the night, it is extremely cold. Durante a noite era extremamente frio. So early in the morning, they open this container. E na manhã seguinte, bem cedo, eles abriram o container. So they asking us for toilet. Então eles falaram que nós poderíamos usar o banheiro. Then we think it is toilet. E nós pensamos, então tem um banheiro. So when we go out, just open air. Então quando nós fomos para ver esse banheiro, na verdade era um lugar a céu aberto. So all the guards can see you when you use a toilet. Então todos os guardas podiam nos ver enquanto estávamos ali usando o banheiro. Then you have no any privacy. Não havia nenhuma privacidade. Then again they sending us back to the container. E então voltávamos para o container. So the container start warm and warm. E então durante o dia aquele container ele começava a ficar cada vez mais quente. Because in the daytime it is extremely warm. E durante o dia era extremamente quente. Then around 1 o'clock, totally humid. E por volta de 1 da tarde era extremamente úmido. Also, it have no enough air. Não havia ar o suficiente. You can't light to the container. Não era possível encostar nas paredes. All of us in the middle. Todos ficávamos ali no meio. Totally, our face it is kind of red. O nosso rosto ficava bem vermelho. Then those women start asking me, Helen, what can we do? Então aquelas mulheres começaram a me perguntar, Ellen, o que podemos fazer? Then I'm saying, okay, God, what can I say? Então eu pensei, Deus, o que eu posso falar? Then if I told them what experience I have, what books I read, actually when I read Richard Umbram book, it gave me a lot of strength and I preach about that a lot. Eu não podia simplesmente falar para elas sobre as coisas que eu havia lido. Um dos livros que eu li foi O Torturado por Amor a Cristo, de Richard Rumbrand. E aquele livro me fortaleceu muito, mas eu não podia simplesmente falar sobre isso. Then I said, maybe it is difficult for them. God, give me a word. What can I say? Então eu falei, Senhor, me dê uma palavra. O que eu posso falar? Because at that time, I'm like leader. Because when we arrest, I'm the one teaching them in the underground, so it is my responsibility to answer. Então, era minha responsabilidade respondê-las, eu era como uma líder, porque quando eles nos prenderam naquele lugar subterrâneo, eu é que estava ensinando. Then just came word to my mind when Paul and Silas, when they put them in prison, they just start singing. Então, aquela palavra de quando Paulo e Silas foram presos, veio à minha mente e eles simplesmente começaram a louvar. Also, when the fortress Jericho fell down because of the praise. E também de quando as muralhas de Jericó caíram por causa do som das trombetas e da adoração do povo. Also, Paul in Philippians 4:4, he says, "Rejoice to the Lord, rejoice." But at that time he is in prison, he wrote it for others. E também quando em Filipenses 4:4, Paulo escreveu, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Quando ele escreveu isso, ele estava preso, escrevendo para quem estava livre. Then with full confidence I told them, just we can sing. Então, de uma maneira muito confiante, eu falei para aquelas mulheres, nós podemos cantar. Then they asked me, what can we sing? E elas me perguntaram, mas cantar sobre o quê? Because we sing, we give him praise because our pocket is full or empty. We praise him because he given us eternal life. Porque nós não adoramos a Deus se o nosso bolso está cheio ou vazio, mas nós o adoramos porque ele já nos deu a vida eterna. He sacrificed himself on the cross. Ele se sacrificou na cruz. Then we can't compromise with money or with what we have or not. Por isso que nós não podemos nos comprometer com o dinheiro, com aquilo que temos ou não temos. So I start singing, thank you for this bad toilet. Então eu comecei a cantar, obrigada por esse péssimo banheiro. We have no enough air, thank you.
Não temos ar o suficiente, mas It's obrigada. cold in the night. É bem frio à noite, It's warm in the day. muito quente durante o dia. Also, they giving us food, but it's not food. Aquilo que eles chamavam de comida era horrível. When you eat this kind of food, you get stomach ache. Assim que nós comíamos aquilo, já ficávamos imediatamente com dor de barriga. At that time, nothing is good in that area. Naquele momento não havia nada de bom na You prisão. can call it this man-made hell on the earth. Pode-se dizer que era o próprio inferno na terra. Always from bad to worse. Sempre de mal a pior. So I start singing. Então eu comecei a cantar. I'm sing for you. You can hear how Tigrinya song. Eu vou cantar para que vocês ouçam o meu idioma, o tigrinha. Tamasgan bukhulu, tamasgan bukhulu, tamasgan bukhulu, tamasgan bukhulu, tamasgan buwa'i, tamasgan bizahli, tamasgan buwa'i, tamasgan bizahli, tamasgan bimerkab, tamasgan bimizan. تمسكن بمركب تمسكن بمسقان تمسكن 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 بغلو تمسكن بغلو تمسكن بغلو تمسكن بغلو تبارك بغلو تبارك بغلو تبارك بغلو تبارك بغلو. Just we start repeating this song. Então nós cantamos repetidamente essa canção. And the guards, they hear what we sing, the lyrics. E os guardas começaram a ouvir sobre o que estávamos cantando. They are singing, thank you for this battle, thank you for the cold. Elas estão cantando, obrigada por esse banheiro terrível, obrigada pelo frio. Totally they are shocked. Eles ficaram chocados. Then they open this container. Então eles abriram o container They start beating us. e começaram a nos bater. You sing in container? Você está cantando num container? Yeah, because we sing in everywhere. Sim, porque nós cantamos em todos os lugares. Because in my understand, Porque no meu entendimento, if you start crying, what problem you have? se você simplesmente ficar chorando diante do problema, Also, Satan, he can see, okay, this kind of thing I get hole. então o inimigo vai olhar e vai falar: então tem uma brecha. For example, if you start crying in your job, maybe, Se você, por exemplo, ficar chorando pela situação do seu trabalho, por you exemplo, can put what you are fearing. você pode falar do que você está sentindo. Then if you start crying, Mas se você ficar chorando, he know the negative part of you. então ele vai conhecer o seu ponto fraco. He give you hard time again and again. Então é justamente aí que ele vai atacar. But if you put this problem, Mas se você colocar esse problema de lado, if you start singing, se você começar a cantar, just he didn't come with other file. então ele não vai vir para cima de você. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So when we sing, just the situation change. Então quando nós cantamos, a situação muda. They start torturing us. E eles então por causa disso começaram a nos torturar. They separating us into two. Nos separaram em 2 grupos. Then 4 women were saying, we can't stop singing. It's our language. Então 4 mulheres disseram: nós não podemos parar de cantar, essa é a nossa linguagem. Others, they back to the container, As outras voltaram para o container. but they torturing us a lot outside. Então eles nos torturaram muito do lado de They fora. have different kind of torture. Eles tinham diferentes maneiras de tortura. But 4 of us just the whole day we are not crying. Mas essas 4 mulheres e eu passamos o dia inteiro sem chorar. Even though it's hard, just we are relaxing. Apesar de ser muito difícil, mas nós procuramos ficar tranquilas. But those people, they are worried. Mas aquelas pessoas ficaram preocupadas. They think, are they human beings or what is that?
eles começaram a falar, são seres humanos ou o quê? Because sometimes we don't understand what inside us. Porque muitas vezes não entendemos o que está dentro de nós. It is hard for them to understand. É difícil de compreender. Because inside us is strong. Porque dentro de nós há força. That's why we are strong. É por isso que somos fortes. But for others, mas para outros, it is just, what is that? Surprise. Eles ficam surpresos e se questionando. Then they interrogated us one by one. Então nos interrogaram uma por uma. 4 of us we are saying we don't disturb others. E nós dissemos, nós não queremos incomodar os but outros. We can't stop singing. Mas não podemos parar de cantar. Then they are saying, okay. E, you can sing, but okay, slowly. Então eles disseram, tudo bem, vocês podem cantar, mas baixinho. We are asking that. Nós nem pedimos aquilo. So I'm saying, okay, this kind of prison always from bad to worse. Então, how they say okay? Então, numa prisão onde tudo vai de mal a pior, como é que eles dizem tudo bem? Then I start think about the Bible. Então eu comecei a pensar na Bíblia. Which part goes with this kind of story? Onde já aconteceu isso? Then I start thinking about from book of Daniel. Então eu me lembrei ali no livro de Daniel, when Shadrach, Meshach, Abednego, quando Sadraque, Mesaque e Abednego they decide not to back down in the statue. Decidiram não se prostrar diante daquela estátua. Then King Nebuchadnezzar he threw them on the fire. E então o rei os lançou na fornalha ardente. Those people they are saying, even though if God didn't rescue us, but we don't back in your statue. Mas eles haviam dito, ainda que o Senhor não nos resgate, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. It means those people they stand in faith. Isso quer dizer que aqueles homens permaneceram firmes na fé. Then King Nebuchadnezzar he saw 4. Então o rei viu um quarto homem na fornalha. We throw 3, but I saw 4. Ele disse, nós lançamos 3, mas agora eu vejo mais um. Because Jesus started walking inside the fire. Porque Jesus, ele anda no meio do fogo conosco. I don't know in which situation you are. Não sei a situação que você está passando. You think it is fire. Mas se você acha que você está no meio do fogo, But if you stand in faith, mas se você ficar firme na fé, Jesus start walking inside the fire. você vai ver Jesus andando no fogo com você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Then I am saying, okay, so God, Shadrach, Meshach, Abednego is with us. Então eu pensei, é isso, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está conosco. Because King Nebuchadnezzar he start obey their God. Porque o rei, ele passou então a temer o Deus deles. Also those people they are saying, allowing us to sing in the container. Então aqueles guardas estavam permitindo que nós cantássemos no So container. this Bible it's not only for Shadrach, Meshach, Abednego. Essa Bíblia não era somente para Sadraque, Mesaque e Abednego. This word it's work also in our generation, in our life. Mas essa palavra também é para a nossa geração, para as nossas vidas. Amen. Amém. Then I'm saying, by this word, I'm happy. Okay, so now God is with us. Então, eu fiquei feliz com essa palavra e pensei, Deus está conosco. Then they start to torture me because I'm teaching every day inside the container. Então, eles começaram a me torturar porque todos os dias eu ensinava dentro do Because container. they say she is the one encourage them. Eles diziam, é ela que está encorajando os demais. So the whole day they put me with this chain, Então, day and night. eles me acorrentavam o dia inteiro e a noite inteira. But I can't tell you everything because it is a lot. Even I write very small one from the story because it is too much. Então, eu não posso falar detalhadamente porque é muita coisa. If I start to tell you everything, it is long. So I tell you 2-3 things from what I'm facing. Então, se eu começar a falar de tudo, não vamos sair daqui hoje. Então, vou falar de uma forma mais resumida. Then they ask me to sign. Então, eles pediram que eu assinasse um documento me comprometendo a negar a Jesus. Then I told them, no, I can't sign. E eu disse, eu não vou fazer isso. So you must collect your belongs. Então, eles pediram para que eu pegasse os meus Then pertences. they send me other container.
e me enviaram para um outro container. Then when I arrived in that container, there was one woman. She had been in the States for 23 years. She had mental problem. E quando eu cheguei, havia uma mulher ali que ela sofria de um distúrbio mental já há 23 anos. Then they put me with her. Então me colocaram com ela. She had no any medication. Ela não tinha acesso a nenhuma medicação. Imagine it is in container. The door is always closed. Você consegue imaginar? Era um container com a porta sempre fechada. She shout. Ela gritava. Sometimes she beat me. Ela me batia. Sometimes she pulled my hair. Ela puxava o meu cabelo. She didn't sleep 24 hours. The first time in my life I saw a person didn't sleep. Foi a primeira vez na vida que eu vi alguém que conseguia ficar 24 horas sem dormir. Then I asked them, there is no medicine for her? Então eu perguntei, não há nenhum medicamento para ela? Then they said, no, she have no any medicine. Então disseram, não, não tem medicamento. So day and night without sleeping. Então era dia e noite sem dormir. Also when I start eating, Então, quando eu começava a comer, she kicked the food. ela chutava a comida. So I lost a lot of kilos. Por causa disso, eu perdi muito peso. Then the guards start laughing at me. Oh, maybe now, Helen, you are 12 kilos. E os guardas então começaram a zombar de mim. E eles falavam, talvez agora você esteja com 12 quilos. At that time, I look bad outside. Naquela época, eu realmente estava com uma péssima aparência. But inside, I'm strong. Mas por dentro eu estava forte. Because God is with me. Porque Deus estava comigo. Then I asked God, God, what is that? Então eu falei, Deus, o que é isso? Because always I'm asking, because everything is for good in the Bible. Eu sempre estou perguntando, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a I'm asking to Deus. see what is good. Então eu estava perguntando para ver o que havia de bom ali. So I'm asking, then he start to explain about Abraham story. Então foi quando eu me lembrei da história de Abraão. Abraham, he traveled from Philistine to Moriah to sacrifice Isaac. Abraão, ele viajou 3 dias até Moriá para sacrificar Isaac. Then I forget my problem, okay. Então eu parei de pensar no meu So problema. he didn't change the first day. E eu pensei, será que ele não mudou de ideia no primeiro dia? What about the next day? He didn't think how he traveled 3 days to sacrifice his own son. E no segundo dia, como ele conseguiu viajar 3 dias para sacrificar o próprio filho? So what happened last? E o que aconteceu por fim? God told him, Abraham, I know how much you love me. Foi quando Deus disse, Abraão, eu vejo o quanto você me ama. Then I'm saying, okay, so this woman, she beat me, she did many things. Então eu pensei, tudo bem, essa mulher me bate, ela faz muitas coisas. Even though it is hard, Apesar de ser difícil, but I sacrifice Isaac. eu vou sacrificar Isaac. Amen. Amém? Because sometimes God is sending us through big challenge. Às vezes o Senhor nos leva a grandes desafios. He didn't hate in us. Não é porque Ele nos odeia. He didn't hate his people. Ele não odeia o seu povo. He is love. Ele é amor, But he's sending us like by fire. mas Ele nos coloca ali para passar pelo fogo, Just we can clean and he can use in us. para que possamos ficar purificados e assim Ele possa nos usar. But if I say, oh God, he is not with me. Just he throw me with mad woman. She beat me all the time. Mas se eu ficar, Deus não me ama, Ele me colocou para ficar com essa mulher, ela me bate o tempo todo. He can't throw me in this kind of thing. He didn't punish people. Ele não pune as pessoas, Ele não estava fazendo aquilo para me punir. But he want to teach me something. Mas Ele queria me ensinar alguma coisa. So when she start beat me, Então quando ela começou a me bater, I follow my forefathers' foot. eu pensei, eu vou seguir os passos do meu pai. I don't back down on you, Satan. Eu não vou me prostrar a você, Satanás. Just always I mention this word from Abraham. Então eu ficava sempre mencionando essa palavra de Abraão. Then after 10 months, E depois de 10 meses, I don't know, one guard, he called her, they took her out. não sei como, mas ela foi liberta. Then I say, what is next? E eu pensei, puxa, qual é o próximo? Because Christianity, it is from one step to other step. Porque o cristianismo é um passo atrás do outro. Do you think all those anointing people, for example, I don't want to mention, but those people, they have anointing to
we see miracles and wonders happen. Essas pessoas que nos inspiram, que nós vemos Deus usando de forma maravilhosa, que até realizam milagres, maravilhas, que são ungidas. Everybody like to be like them. Todo mundo quer ser como essas pessoas. But if you ask what they are passing through, the story of their life, Mas se você for perguntar pelo que elas têm passado, buscar conhecer suas histórias, it is very hard. é muito difícil. So God didn't hate his people, Então Deus não odeia o seu povo, but it is from one grade to another grade. mas é um estágio para o outro. So when you finish your education, Então quando você termina os estudos, everybody asks you to give you a job. todo mundo vai querer que você arranje um emprego. But if you are in third class every year, Mas se todo ano você repete e continua na mesma série, nobody can use you. ninguém vai querer empregar você. Even though you send a lot of papers for work, Ainda que você envie muitos currículos, everybody reject you. todos vão te rejeitar. But if you want to be a higher person, Mas se você quiser ter uma posição elevada, just pass those exams. então passe pelas provas. I know it is hurt. Eu sei, machuca. I know it's difficult. Eu sei, é difícil. But even though it is hard, just go through that. Mas ainda que seja difícil, passe por aquilo. Hallelujah. Aleluia. Don't give up. Não desista. Don't stop in one line. Não pare logo no início. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. That's why we pray 3 times a day, 3 times in the night. Então lá nós orávamos 3 vezes durante o dia e 3 vezes durante a noite. Always we read the Bible. Sempre lendo a Bíblia. We sing. Nós cantávamos. That's why we survive in that area. É por isso que nós sobrevivemos naquela It's região. not allowed to read Bible, Não era permitido ler a Bíblia. but God, He created heaven and the earth. Mas Deus, Ele criou os céus e a terra. He created me. Ele me criou. Do you think is this difficult for Him to give me a Bible? I'm in prison because of my faith. Então você acha que para Ele era difícil de providenciar uma Bíblia para mim na prisão? Always Bible is with me. Sempre havia uma Bíblia It is comigo. forbidden, Era proibido, but everything is easy for the God. mas todas as coisas são fáceis para Deus. So always Bible is with me. I read it 50 times. Então a Bíblia estava sempre comigo e eu a li por 15 vezes. Also I read it for those others because I write 4 or 5 letters for those people in prison. Eu também lia para os outros prisioneiros e escrevia de 4 a 5 cartas por dia para os outros prisioneiros. Then later on, one doctor he asked me, Helen, why you stay in prison? Então um dia o médico da prisão ele me perguntou, Ellen, por que você ainda está aqui? Then I write one letter and I send it inside the bread. Então eu fui escrever a minha resposta e coloquei dentro de um pedaço de pão. They found it, Eles encontraram isso so they beat me until the stick broken in small pieces. e os guardas me bateram até que aquele bastão se quebrou em vários pedaços. So in the night they took me to other container. Então durante a noite me colocaram em um outro container. The worst container, it have many holes. Era o pior de todos, tinha muitos buracos. I have no blanket. Eu não tinha nenhum cobertor. Just I am sitting in the dark. Eu fiquei ali sentada na escuridão. But always Holy Spirit is with me. Mas o Espírito Santo estava sempre comigo. Then I start singing. Então eu comecei a cantar. The song at that time I'm singing, even though I'm freezing, I'm in bad container, but always I worship you because I accept you until death. It's not only for prison. E eu comecei a cantar e falava assim, olha, apesar do frio, desse container horrível, eu continuo a te louvar porque eu te aceitei até a morte. I will sing for you Tigrinya again. Vou cantar para vocês. أفكرك عندي تتقعك كم تواتني تأمامنك
ንማሰርት ጥራይ ኣይኮንኩን ተቐቢለካ ክሳብ ሞት ውኔ ኣሚነካ ኣሚነካ በኣኻ ዝመጽእ ንድሕሪት ነይብለልካ ኣፍቃሪ ናተይ ኪዳነይ ኢልካ ኣብ ዕፁው ይኹን ኣብ ጎዳጉዲ ኢደይ ኣይብን ንመናፍስቲ ነፍሰይ ተኣሰር ይቆርፈድ ብዛሕሊ ክዝምር ያነስ ፈጺመ ስልኪ. Then the whole evening I'm singing this song. Então eu passei a noite toda cantando esta canção. But around 5 a.m. I'm totally collapsed. Mas por volta de 5 da manhã eu estava totalmente congelada. Early in the morning they opened this container, they asked me for interview. Então eles queriam me levar para o interrogatório. Then I told them, no, you must give me something heat. Eu disse, não, eu preciso me aquecer primeiro. Then the whole day they put me outside. Então me deixaram no sol o dia todo. In the evening when I prepare for interview. Então eu me preparei para aquele interrogatório. Just I'm more strong and I start preach them. E eu me senti mais fortalecida e comecei a pregar para eles. Then they are saying, Helen, do you want to change in us? E eles disseram, Ellen, você quer nos transformar? Then the guard, they call one guard, can you put her in solitary confinement? Então eles me colocaram em uma solitária. They put me more than 4 months in solitary confinement. Eu fiquei lá por mais de 4 meses. But for me it is the best time. Mas para mim foi o melhor momento. Even though people they don't come, or it is hard for people because it is just remote. E como ele era muito, aquele container era muito afastado, então ninguém se aproximava. But just always I'm singing. Also I use 3 cats for evangelism. E eu estava sempre cantando e eu também usava 3 gatos que ficavam por ali para evangelizar. Because if they tell you not to do it, porque quando alguém diz para você não faça isso, you more curious and start doing it by different way. Aí você fica mais curioso e aí sim que você quer fazer e você busca diferentes formas de fazer. But after 2 years, então depois de 2 anos, also they found one later because I start preaching the guards. Eu comecei a pregar para os guardas e eles encontraram uma das minhas cartas. Then they asked me to sit in the middle dirt. Então me colocaram ali sentada no meio da sujeira. All the containers can see. E todos os outros containers, os prisioneiros podiam me ver. Then they asked me, Helen, where is the Bible? E eles me perguntaram, Ellen, onde está a Bíblia? Then I told them, I have no any Bible. E eu disse, eu não tenho nenhuma Bíblia. So how you remember now you are 2 years in this prison? E eles how you remember these all words? E eles me perguntaram, então como é que você se lembra de todas essas palavras? Você já está aqui há 2 anos. Because they put you in container to forget everything. Porque eles te colocam em um container para que você se esqueça de tudo. Then I told them, just it is in my mind. Então eu disse, está tudo na minha mente. Then they start beating me in my head a lot. Então eles começaram a bater na minha cabeça. It means to destroy from my head. Porque eles queriam destruir esse conteúdo da minha mente. All the containers they are shouting, they bug the container, but they can do nothing. Então todos os outros prisioneiros começaram a gritar, eles batiam nas paredes, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Then I feel dizzy because he beat me a lot in my head. Então eu comecei a ficar tonta de tanto que ele me bateu na cabeça. It means to destroy from my head. Porque ele queria destruir aquele conteúdo da minha cabeça. It is in my blood. Mas estava no meu sangue. Nobody can separate me from love of God. E ninguém podia me separar do amor de Deus. Even though they beat me a lot in my head. Ainda que eles me batessem muito na cabeça. But it's totally in my body. Mas estava por todo o meu corpo a palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. Then they send me again to the container. Então me mandaram de volta para o container. Early in the morning they chain me. E na manhã seguinte eles me acorrentaram. Then I'm saying, okay, even I have still pain. Tudo bem, eu ainda estou sentindo muita dor. Then one guard he asked me to other place. Então um dos guardas me levou a um outro lugar. So when I arrived there I saw this black police stick. E quando eu cheguei lá eu vi um bastão preto de policial.
So when I saw that, because I remember there was one woman, they tortured her by that kind of stick. Quando eu então vi aquele bastão, eu lembrei de uma das mulheres que havia sido torturada com ele. She is not walk. Her womb goes up and down. E ela não conseguia mais andar por causa disso, parte do útero tinha saído para fora. Then I'm saying, oh, now I think I'm pass away. Então eu pensei, eu acho que agora eu vou morrer. Because I know myself, even as a woman, they don't give you any extra thing. It is very bad treatment. We have no vitamin, nothing. Apesar de ser mulher, nós não tínhamos nenhum tratamento especial por causa disso. Éramos muito maltratadas. So I'm saying, oh, now I pass away. Então eu pensei, acho que agora eu vou morrer. Then he started asking me, Helen, Então ele começou a me perguntar, I Ellen, know you teach those prisoners, eu sei que você tem ensinado aos outros prisioneiros, but now stop teaching guards. mas você tem que parar de pregar para os guardas. Then I told him, I have been for 2 years in this metal container E eu falei para ele, eu já estou há 2 anos aqui nesse container, because I'm preaching. porque eu prego. So I can't stop preaching. Então eu não posso parar de pregar. So he says, okay. He took this stick. Então ele falou, tudo bem. Ele pegou o bastão. When he started beat me, it came from Isaiah 53:7. E quando ele começou a me bater, eu me lembrei do texto de Isaías 53:7, He is not open his mouth. que diz que ele foi como ovelha muda para o And matadouro. I'm saying, okay, Jesus, when they torture him, even he have no any sin, he is clean, but he didn't open his mouth. Eu pensei, Jesus era limpo, inocente. Quando o torturaram, ele não abriu a boca. Then I say, oh, who am I to shout? Então eu pensei, quem sou eu para gritar? Just this word keep me silent. Então essa palavra me manteve em silêncio. So he started to beat me. When he beat you once, the whole your body is kind of fire. Então ele começou a me bater e desde a primeira vez parecia que o meu corpo todo estava em chamas. Then he beat me countless. E ele me bateu muito. Again, he gave me 5 minutes break. Então ele me deu um intervalo de 5 So minutos. again, torture. E aí começou tudo de novo. I'm not shouting, he's the one shouting. Eu não estava gritando, ele é quem estava gritando. I don't know why he beat me, he shout. Eu não sei por que ele estava lá me batendo e gritando. So at last he said, Helen, you must stop saying Jesus. Então ele disse, Ellen, você tem que parar de falar o nome Jesus. Then I am saying, no. In one head, only one mouth. I can't change my word. E eu disse para ele, não, porque para cada cabeça há somente uma boca e eu não posso mudar a minha palavra. I accept him until death, not to only for torture. Eu aceitei ele até a morte. So he started beat me again. Então ele começou a me bater novamente At last he is tired. e finalmente ele se cansou He is sitting. e se sentou. Then he told me, Helen, E ele disse, Ellen, what you think? o que você acha? The amazing thing, when I saw him, I don't feel any hatred. E algo incrível é que quando eu olhei para ele, eu não senti ódio algum. Just I don't know why. It is also a big question for me, but I don't hate him when I saw him. E isso também foi um grande questionamento para mim, porque eu não senti ódio algum. So I told him, yeah, you are doing your job, I'm doing my job. E Both of us, we are Eu doing disse good. para ele, você está fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho, e nós dois estamos indo muito bem. Because it is different two kingdom. Porque eram 2 reinos diferentes. He is doing his kingdom, Ele trabalhava para o reino dele, I'm doing my kingdom. eu trabalhava para o meu reino. So both of us, we are doing the right. Então os dois estavam certos. So he said, can you take care from my eyes, please? Então ele pediu para que me tirassem da vista dele. So they took me close to the container. Então eles me deixaram ali próximo ao container Again, they chained me. e me acorrentaram At novamente. that time, I can't carry the chain. Eu não conseguia suportar o peso das correntes. Just we are asking to open this chain. Então eu pedi que eles tirassem. I remember when the guard came close to me. After that, I don't remember anything. Eu me lembro do guarda se aproximar de mim, mas depois não me lembro de mais nada. Totally, I'm conscious. Eu fiquei inconsciente. So only I'm hearing from the woman in prison. Just the guard, he says she's passed away.
E havia uma mulher comigo que quando eu acordei, ela me contou o que aconteceu e os guardas disseram, ela morreu. She's totally healed. She lost her voice. She's crying and screaming. E por causa disso, então ela começou a chorar e a gritar muito, ficou sem voz. The whole city, just the bad news goes to the city. She's dying. E essa notícia se espalhou por todos os lugares. But I don't know how I wake up again. Eu não sei como, eu acordei novamente. Then when I saw a lot of guards around me, Eu vi vários guardas ao meu redor. then again it starts pain. E então eu comecei a sentir muita dor. So this nurse, he took me from this madhouse. Então um dos enfermeiros me acudiu. Then he started open all my clothes. Ele abriu, tirou a minha roupa. Then when he saw totally bleeding in everywhere, E quando ele viu, eu estava sangrando completamente. then when he saw my body, it's totally black. E o meu corpo estava completamente preto. Then he said, Helen, why don't cry or shout when they do this? E ele falou, Ellen, por que você não gritou, não chorou quando eles fizeram isso? Then I told him, no, I'm here not to cry or to shout. I am here because of my faith. Eu disse para ele, eu não estou aqui para chorar ou para gritar, eu estou aqui pela minha fé. Then he stand and he started crying. E ele começou a chorar. Then he said to those people, they torture me, maybe she can die in the night, so that's better we send her to the prison hospital. E então ele chamou os guardas e falou, ela pode morrer, é melhor enviá-la para o hospital da prisão. But they are saying, no, Eles disseram não, she must back to the container. ela vai voltar para o container. Then they send me back to the container. E me colocaram ali de volta. Now it is easy to speak about it, but it is hard to pass through it. Agora é fácil falar sobre isso, mas foi muito difícil The passar. whole night without rest, this kind of pain. Foi toda a noite sem conseguir dormir, só sentindo dor. Also, there is no medicine for that. Não havia nenhum medicamento. The only what they are saying for this woman, she is still in prison. A única coisa que falaram para aquela mulher que estava comigo, que ainda está presa, Just massage her 3 times a day. foi para que ela me massageasse 3 vezes ao dia. Otherwise, she can't walk. Senão eu não conseguiria andar Then with novamente. this, a lot of pain, she massaged me 3 times a day. Então, apesar de toda a dor, ela me massageava 3 vezes ao dia. The only I get help is from the Christian woman. E ela é cristã e foi a única pessoa que me ajudou. But after 8 months, I don't know why one guard he came with big stick and he torturing us. E depois de 8 meses, um guarda veio com um bastão e começou a nos torturar. But after that, totally my left side leg start bigger, E por causa disso, o meu lado esquerdo começou a inchar also bleeding. e sangrar. Then they say, okay, now maybe she can die, so they send me to the military hospital. Então eles disseram, acho que agora ela vai morrer. Então eles me mandaram para um hospital militar. So when I arrived there, they are saying, oh, it is too late, we can't do nothing. E quando eu cheguei lá, eles disseram, é tarde demais, não há mais o que ser feito. They don't want you to die inside this prison. Eles não querem que você morra na prisão. Then they send me home. Então me mandaram para casa. Just I stay with my family for 2 months. E eu fiquei ali com a minha família por 2 meses. But it is very hard, always security around me. E era muito difícil porque os guardas estavam ali fazendo escolta. So I'm saying, no, I must leave the country. E eu pensei, eu preciso fugir do país. Just I leave my country because I found people in immigration. It is kind of miracle. E foi um milagre a forma como eu fugi do meu país. Eu encontrei pessoas na imigração que ajudaram. So I moved to Sudan. I start treatment. Então eu me mudei para o Sudão, comecei a me tratar. So also my daughter, she came after me after 5 months. E depois de 5 meses, a minha filha veio ao meu encontro. She came by this all way by Sahara 50 days. Ela fez uma travessia de 50 dias pelo deserto. It means she escaped. E ela conseguiu fugir também. So when I'm in Sudan, that's why I know Open Doors. There was one woman, she came with vitamin, protein, something. Then she told me, we are praying for persecution.
Então, quando eu estava no Sudão, foi quando eu conheci a Portas Abertas, pois uma representante veio me encontrar e ela disse que todo mundo estava orando por mim, ela me trouxe medicamentos, vitaminas. So after that, the UN sending us to Denmark. E depois disso, as Nações Unidas nos enviaram à Dinamarca. Now we are in free country. E hoje nós vivemos em um país livre. But even though I'm in free country, I don't feel free. Apesar de estar num país livre, eu não me sinto livre. Because all my pastors, they are still in prison. Porque os meus pastores ainda estão You presos. can see their pictures. Você pode ver algumas fotos. Almost now they are more than 10 years in prison. Alguns já estão há mais de 10 anos presos. They have kids, Eles têm filhos, family. famílias. Actually, one of them, his wife is dead. Um desses aí, a esposa faleceu Then their kid is alone. e o seu filho está sozinho. So it is terrible situation. Então é uma situação terrível. So I can't keep silent because I'm the one voice for those voiceless. Então eu não posso me calar. Eu sou como voz daqueles que não podem falar. So I'm free, but many people they are not free. They are still in prison. Hoje eu estou livre, mas muitos não estão, ainda estão presos. So always when I'm eating, I remember them. Então quando eu estou comendo, eu me lembro deles. Every day they are in my prayer. Todos os dias estão em minhas orações. So that's better for me. That's why the whole way I came from Denmark to Brazil to be a voice for those voiceless. A razão de eu ter vindo da Dinamarca até o Brasil é para ser voz daqueles que não podem falar. To engage people with persecution. Engajar pessoas com os cristãos perseguidos. Because it's not only in Eritrea. Porque isso não acontece só na There Eritreia. are many Christians, many pastors. They are killed. They are kids without family. Muitos cristãos, pastores, são assassinados e seus filhos ficam sozinhos. So we are the voice for those people. Então nós somos a voz dessas pessoas. Also, it is biblical. E isso é bíblico. In 1 Corinthians 12:26, Em 1 Coríntios 12:26, if one body suffer, o apóstolo Paulo diz: se o membro do corpo sofre, the whole body suffer. o corpo todo sofre junto. If I have pain in my hand, Se a minha mão está doendo, I feel the whole my body. eu sinto como se o corpo todo estivesse doendo. Also in Hebrews 13:3, E em Hebreus 13:3, Paul mention about to remember those in prison as you are yourself. o autor diz: lembre-se dos que estão presos como se você estivesse preso. We can't escape from that because they are part of us. Nós não podemos escapar disso, pois eles são partes de nós. So we have many kind of possibility to help them. Então são muitas as formas de ajudarmos. You can't visit in Eritrea, Você não pode ir à Eritreia, but you can visit in many countries. You can visit prisoners. mas você pode ir para outros países e se encontrar com os cristãos perseguidos. You can help them financially. Você pode ajudar The financeiramente, biggest thing also prayer. mas a maior de todas as ajudas é a oração. Because I'm the result of many people prayer. Eu sou o resultado da oração de muitas pessoas. Because prayer have huge power. A oração tem um grande poder. So God bless you. Então Deus te abençoe. We are in free country. Nós estamos em um país livre, Always remember those in suffering. mas lembre-se dos que estão sofrendo. God bless you. Deus abençoe. Thank you. I'm so happy to be here. Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. Amen. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse no início, vocês receberam essa ficha. A história da Ellen é uma dentre tantas outras que ainda acontecem. Preencha, entregue para nós lá fora. Faça parte, faça alguma coisa. Você vai receber gratuitamente essa revista, sem custo algum, para que você conheça mais a sua família e o que você pode fazer por ela. Deus abençoe e muito obrigada por essa oportunidade. E aí?
Difícil até de falar agora depois disso tudo, né? Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Pastor Sally, vem para cá. Até que ponto você serve a Jesus? Até que ponto você está disposto a seguir a Ele? Tem gente que segue a Ele para obter um milagre, para obter uma cura, um casamento. Mas o sangue de Jesus não foi derramado para nada disso. Deus não tem compromisso com a casa que você quer ter, Lá em 1 João ele vai dizer: eis a promessa que eu vos deixo, a vida eterna. Ele fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Tem gente que negocia a fé o tempo todo. Tem gente que... eu tenho certeza que ninguém aqui sofreu como Ellen sofreu. Aqui nesse lugar, não. Ou até no Brasil, não sei, por causa da sua fé. Mas tem gente o tempo todo que coloca a fé em negócio, sabe? Ele vai negociando a fé. Ele quer fazer barganhas com Deus. Se o Senhor fizer assim, eu faço assado. Se o Senhor me der isso, aí eu faço aquilo. Se o Senhor abrir essa porta, aí eu vou ofertar para missões. Se o Senhor fizer isso, é uma palhaçada. Sabe, a gente não tem que fazer negócio com a nossa fé, mas estar disposto a morrer por ela se for necessário. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente no trabalho. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente para os amigos, porque o que podem falar dele? E ele não quer ser excluído daquela rodinha social medíocre e fútil que algumas pessoas frequentam. Rodinha que discutem quem comprou a bolsa mais cara, quem foi para o lugar, quem viajou em tal companhia, para tal país de férias, e aí, sabe... E aí não posso falar que sou crente, porque senão eu posso ser excluído dessa minha rodinha, eu posso perder meus amigos, eu posso ser... Você vai ganhar os seus amigos e vai para o inferno. Você vai manter o seu status, mas... quem é você no mundo espiritual? Isso a gente tem que refletir sobre isso. Porque uma igreja que não se importa com quem está sofrendo, ela vive um evangelho mentiroso. Eu sei que a gente vive numa era muito egoísta, onde as pessoas, alguns evangelhos que são pregados por aí, faz a pessoa pensar muito nela. Não, mas Deus não economizou em nada por causa de você. Deus deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu seu único filho. E o que você tem dado para Ele? Será que você tem economizado com Ele? Você economiza o seu... Para Ele você nunca tem tempo. Para Ele... Para se importar com alguém também não tem tempo. Para orar por aqueles que estão sofrendo não tem tempo. Reveja. Eu estou falando isso aqui, eu sou o primeiro da fila. Eu estou aqui... A gente está aqui dividindo... Estou falando para mim também, porque eu preciso rever. Até que ponto, né? Nós somos crentes até que ponto? E a gente tem que dar glória a Deus, porque a gente está num país livre. Você ainda pode vir para a igreja. Você pode carregar sua Bíblia aí. Você pode escutar um louvor alto no seu carro, na sua casa.
né? Você pode dar uma festa na sua casa, receber seus amigos e falar abertamente do Evangelho. E a gente, de acordo com Portas Abertas, a gente sabe que a igreja que mais cresce é a igreja perseguida. São nos países perseguidos onde o Evangelho tem mais crescido. Hoje em dia, nós estamos vendo as igrejas lotadas, os eventos gospel cheios, mas algo que eu sempre me questionei, acho que eu já falei isso com vocês algumas vezes, não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade de pessoas que estão frequentando a igreja. Lógico, a igreja não é para pessoas perfeitas, e a pessoa tem que vir do jeito que ela está mesmo, vai ser bem recebida, e tem que vir mesmo. Mas eu sou do seguinte lema: venha como estás, mas não permaneça como estás. E o problema é que algumas pessoas querem vir até Cristo, mas elas não querem mudar de vida. Elas querem achar um evangelho que se enquadre ao jeito de vida que elas querem viver. Não. Você precisa mudar sua mente. Você precisa deixar com o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Tem pessoas que cantam a respeito do Espírito Santo, falam a respeito dele, mas ainda não o conhecem. Porque quando você conhece o Espírito Santo, você não consegue ficar mais da mesma maneira. Você não vive mais do mesmo jeito. Deus tem se revelado para pessoas em várias partes do mundo. Deus tem realizado milagres. E normalmente onde a mídia não mostra. Aqui mesmo no Brasil, nos ribeirinhos do Amazonas, tem cego enxergando, tem paralítico levantando a cadeira de roda. Pastores que não têm a primeira série primária, Deus está usando para curar, transformar, salvar vilas inteiras, porque é aquilo que eu falei, Deus não está preocupado com o que falta em você, Deus está à procura de corações disponíveis, porque o que falta Ele completa. Então, qual é a tua desculpa para ser usado por Deus? Qual é a tua desculpa? A gente está sempre querendo, às vezes, dar desculpas para Deus, mas Deus não aceita a tua desculpa. Deus não aceita as tuas desculpas. Deus não aceita as tuas razões. Ele já tem um monte de razão, porque eu me decepcionei. Isso é balela. Isso aí é conversa da carochinha, da desculpa de decepção para Deus. Deus usa pessoas marcadas, pessoas feridas, pessoas traídas. São essas que Deus pega e levanta e começa a usar. Sabe que apesar da sua dor, apesar do que passaram, elas não negaram a fé. Elas sabem que elas creem. Elas sabem que há um final. É aquilo que eu falei semana passada aqui. Se você conhece o final, nada te impede no meio do caminho. Se você conhece o final, você não morre no meio do caminho. Se você conhece o final, você não desiste. Se você conhece o final, você não se entrega. Amém? Quero que você erga as suas mãos agora. Quero que você ore. Quero que você peça perdão a Deus. E eu não quero que a gente encare isso de uma maneira romântica, porque normalmente a gente fica muito emocionado quando a gente vê algo assim acontecer, ouve um testemunho desse. Isso precisa ser uma mudança de postura nossa. A pessoa que está presa agora não precisa do teu dinheiro. O teu dinheiro não vai poder fazer nada por ela. Os pastores que estão presos lá, e não só pastores, como jovens, como crianças, como que estão presas nesse momento por causa da fé, o seu dinheiro não pode fazer nada, mas a tua oração pode. Ei, não há lei para oração. Nenhum governo pode proibir a tua oração de chegar no céu. Nenhum decreto pode impedir, nenhuma algema pode impedir. João estava preso, mas só o corpo estava preso, mas a mente estava livre, conectada com Deus. A tua oração pode invadir o sobrenatural e tocar agora na vida desses pastores lá, sabe, levando alegria, levando refrigério, levando esperança. Vou pedir ao pastor Sálio para que esteja orando nessa hora, e assim nós estaremos despedidos logo após a oração. Comece a orar agora, querido. Senhor, o que dizer diante de tudo isso, Deus? Senhor, que a frase que Jó falou, Pai,
que a Ellen falou muitas vezes na prisão. Jó disse que ainda que tu me mate, eu ainda te louvarei, Senhor. Que essa frase possa estar nos nossos lábios todos os dias. Que jamais nós venhamos negar a Ti, Senhor. Muitas vezes a nossa atitude, a nossa acomodação traz negação do Teu nome em nossas vidas. Ah, Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou, era muçulmano, Pai. Se eu pisar na Síria, nessa noite, se eu viajasse para a Síria, eu seria morto naquele país. Mas eu estou disposto a morrer por Ti, Senhor. O que é viver uma vida sem o Espírito Santo? O que é viver uma vida sem a Tua presença, Deus? Não vale a pena vivermos, Pai. Eu digo neste altar, se for ter uma vida sem Ti, me leva, Deus. Que eu não posso viver um segundo da minha vida sem a Tua presença. Ah, Senhor, nós fomos gerados para Te servir, Pai. Acorda a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos orar mais, Deus. Orar por aqueles que estão presos. Senhor, fortalece, Deus, cada um que está preso injustamente, lá no Oriente Médio, Pai, na Síria, na Arábia Saudita. Age, Senhor, na África, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu é o Senhor. A Tua palavra diz que é o Espírito Santo que fortalece a igreja. A Tua palavra diz que o Senhor é Emanuel. O Senhor está conosco, o Senhor não morreu, o Senhor vive em nós, Pai. Em nome de Jesus, leva o Teu povo para a Tua casa, Senhor, para que venhamos orar, guerrear espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, visite o site portasabertas.org.br. Você tem acesso ali a vários missionários que estão presos, países onde estão perseguidos, e ali você vai poder entender melhor e orar de maneira direcionada. Faça o seu cadastro no site. Você vai ser muito edificado e vai poder abençoar muitas vidas. Deus abençoe você.